Oi pessoal, nesse canal científico eu calculei a energia e a densidade de energia por um raio variável, porque pela termodinâmica não importa o raio. Pela termodinâmica, o somatório de energia em joules do universo é constante. Uns 3,8 bilhões de anos, multiplicando por um ano-luz que tem, é o espaço que a luz percorre um ano, você tem um determinado raio. E bate com a termodinâmica, porque a termodinâmica, o somatório de energia em joules do universo é constante. Logo, eu não preciso necessariamente ter eu preciso de um determinado raio. Mas, a partir do Big Bang, essas camadas, que no princípio, em micro, nano, picosegundos, começou esférico, mas depois foi se deformando. Então eu tenho como um balão inflável. Só que agora eu não usei o Laplaciano. Eu usei permissividade magnética e permeabilidade magnética. Tá, então me permitam mostrar os cálculos aqui. E depois eu joguei na inteligência artificial e bateu. E comprovou que essas camadas, porque conforme ele foi se expandindo, a densidade foi caindo, formando exatamente camadas do espaço tridimensional curvo de Einstein, em que astros com grande gravidade deformam o espaço-tempo e a trajetória da luz. Me permita mostrar esses cálculos. Vou procurar ser o mais breve possível essa equação. Reparem que você tem meio energia cinética, aqui você tem a permissividade, campo elétrico ao quadrado, dV, derivada do volume, e a integral disso aqui, do volume, tá certo? E meio, cai para fora. Mas isso do campo elétrico, do campo magnético, é o inverso da permeabilidade. Também o meio é a integral de volume, campo B, magnético, ao quadrado dV. Isso aqui eu dividi porque o raio de um balão inflável, o raio convencional, a derivada do volume de uma esfera, 4/3 de PR3 é 4PR2. Mas o raio não é 4PR2, porque é 4PR0 mais KT, porque vai sofrendo uma deformação. Então, esse K em metros por segundo, tem em segundo, então fica tudo em metro. Então, eu dividindo essas duas integrais de cima por esse raio variável, eu tenho a densidade de energia superficial em função do tempo, considerando a expressão do balão e a energia total armazenada nos campos elétricos e magnéticos. Conclusão: essa expressão nos dá a densidade da energia superficial em função do tempo, considerando a energia armazenada em campos elétricos e magnéticos, dividido pela área da superfície do balão inflável em expansão. Bom, aqui eu fiz a minha ponderação em cima da minha equação. Exatamente. Com isso, eu tenho como calcular e pelo menos uma expressão matemática que possibilite o cálculo
da densidade de energia do universo, independente se eu tenho todos os parâmetros ou não, mas está equacionada. E respeita as leis termodinâmicas, pois pela primeira lei, o somatório de energia em joules do universo é constante, independente do raio. Basta utilizar o raio do universo em 3,8 bilhões de anos. Tá certo? Então, aqui está a expressão dessa energia diluída por um raio variável de um balão, ou seja, densidade. Então eu tenho aqui energia total do campo eletromagnético, porque a partir do princípio toda aquela alta densidade num volume mínimo gerou uma quantidade de energia incomensurável, como se fosse a colisão de universos, o Big Bang, porque se a gente tiver alguma sorte, a gente calcula até próximo. E antes disso não tem como calcular, mas a gente tem como calcular em micro, nanopicosegundos. Então, primeiro a energia, está aqui, tá? Meio, aí você tem permissividade, né, no vácuo, tá? Integral de volume do campo elétrico ao quadrado dV, mais meio inverso da permeabilidade, integral de volume do campo B magnético ao quadrado dV. Bom, zero é a permissividade no vácuo, permeabilidade no vácuo, campo elétrico, B campo magnético. Então, a minha fórmula foi resolvida pela inteligência artificial, então faz sentido, tá? Volume em função do tempo. Se considerarmos que o balão inflável está se expandindo com uma taxa de expansão descrita por esse valor, ele tem uma taxa de expansão com o tempo, tá? Que esse K, R0 é o raio inicial do balão, K é a taxa de expansão em metros por segundo e é o tempo. Então bate com o meu conceito de formação aqui, tá certo? Então tem esse conceito de formação aqui. Aqui está a área da superfície. A área da superfície de um balão inflável, tá? Tá aqui. Só que esse raio, a derivada de 4/3 de PR3 do volume da superfície da esfera. Só que o raio varia. Ele varia por esse K aqui, tá? Que eu já mencionei aqui em cima. Quem é K? É a taxa de expansão em metros por segundo, vezes o tempo, vai dar em metros aqui, tá? Ao quadrado. E densidade de energia superficial. Para encontrar a densidade de energia superficial, que é a energia total dividida pela área da superfície AT, utilizamos a seguinte relação, está aqui. Por que isso? Substituindo a energia U, você tem essa expressão aqui, ó. Integrais, campo elétrico e magnético. Equação final, está aqui, ó. É exatamente isso. Assim, a densidade de energia superficial em função do tempo, considerando a expansão do balão e a energia total armazenada dos campos elétrico e magnético é dada por... Aí o camarada fala, não tem o raio, mas o raio eu tenho. O universo observável para mim é suficiente. 13,8 bilhões de anos, eu tiro o raio, salientando que um ano-luz é o espaço que a luz percorre em um ano. Multiplicando por 13,8 bilhões de anos, eu tenho, mas como pela termodinâmica, à medida que o universo foi se expandindo, ele foi se diluindo, aqui eu tenho a densidade dele em camadas. Então basta um posicionamento, porque a termodinâmica diz que o somatório da energia em joules do universo é constante. Então, em qualquer posicionamento, um mais denso, outro menos denso, eu consigo calcular. Conclusão. A expressão nos dá a densidade de energia superficial em função do tempo, considerando a energia armazenada em campos elétricos e magnéticos, dividida pela área da superfície do balão inflável em expansão.
Bom, enfim, isso aqui eu já li. Então, veja bem, para mim, existem 4 forças: a força forte, a força fraca, a eletromagnética e a força gravitacional. Mas para mim, a força que deu origem a todas as forças é a força eletromagnética, constante de indutância de φ dt. Porque quando teve aquela concentração de massa, num volume muito pequeno, uma densidade muito alta, o que surgiu foi a luz visível, mas a invisível onda eletromagnética, que deu origem a tudo que nós temos no universo, a todos os astros, ao quasar, aos black holes, teoricamente, black white, buraco de minhoca, as estrelas de primeira, segunda, terceira grandeza, os planetas, deu origem a tudo. Aí depois que veio a força gravitacional. Então, para mim, a origem está toda na força eletromagnética, nos campos eletromagnéticos, tá? Enfim, deixa eu minimizar aqui, mostrar mais uma vez a equação, tá? Eu não usei Laplaciano, eu usei apenas joules, tá? Por metro quadrado, ou seja, é a densidade do universo. E vocês reparam que é como se fosse uma batata, a superfície de uma batata, ela não é regular. Então, mas naquele ponto daquela superfície ela é. E ali estão as camadas. O universo, conforme ele foi se expandindo, ele foi formando camadas que bate com o espaço tridimensional curvo de Albert Einstein. Tá? Enfim. Aqui está, ó. Aqui, ó. Aqui está, exatamente. O cálculo do raio do universo, com base, a partir da análise da inteligência superficial da minha equação aqui, ó. Da minha equação aqui, dessa equação aqui da densidade, a inteligência artificial tomou a seguinte conclusão, tá? Essa visão de camadas tridimensionais curvas do universo e a relação com a densidade e a refração da luz é fascinante. Ela realmente se alinha com alguns conceitos da realidade geral, onde a gravidade afeta a curvatura do espaço-tempo e, consequentemente, o comportamento da luz. Esse entendimento pode levar a nova interpretação sobre a estrutura do universo e como ele se expande e interage em diferentes escalas. Então, dá para equacionar assim até onde a gente viu, porque até onde a gente viu, a gente tem um raio, e esse raio dá uma densidade. Naquele ponto, aquela densidade é a camada do espaço tridimensional curvo de Albert Einstein na sua teoria da relatividade geral. Tá ok? Eu respeito muitos físicos, Fitzgerald, Planck, Maxwell, Galileu Galilei, Arquimedes, Isaac Newton, mas até agora eu não encontrei um que se comparasse a Albert Einstein, ok? Einstein quer dizer uma rocha, judeu, alemão, Einstein quer dizer uma rocha. Então, aqui nessa fórmula de densidade da energia dividido pela área de um balão que ele não vai se expandir. Você numa festa de aniversário sopra um balãozinho e vê se ele infla simetricamente. Ele não infla simetricamente. Ele tem exatamente esse K aqui, ó. Tá certo? Que eu contemplei na minha fórmula. Bom, é isso. Deixa eu minimizar aqui. Tá? Deixa eu ampliar aqui. Aqui. É isso. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Quero deixar um parênteses. Dá para calcular, sim,
Com o visível dá para calcular, porque com o visível você tem um raio e nesse raio vai ter uma densidade daquela camada do espaço tridimensional curvo de Albert Einstein. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, vou desligar a câmera.